Fala galera, eu sou a professora Natália, de Literatura, Gramática, Texto, no curso Exatas. Hoje a gente vai ficar na parte de literatura, falar um pouquinho do modernismo, essa escola que tem caído ao longo dos anos com bastante frequência. Então prestem bastante atenção aí numa diquinha sobre o surgimento e a Semana de Arte Moderna, né? Vamos lá então, me acompanha. Primeiro o modernismo aí, vamos lá, influências. As vanguardas europeias são as principais influências do modernismo. A gente vai ter aqui algumas que eu destaquei, o futurismo, né? O principal influente, e expressionismo, dadaísmo, cubismo e surrealismo, certo? O movimento de vanguarda é aquele que é pioneiro, aquele que é o primeiro a fazer algo. Então todos esses movimentos têm como principal ideia a renovação de alguma coisa. E aí a gente vai pensar já essas características. Além disso, em 1917, a gente vai ter a crítica de Monteiro Lobato à exposição de viés expressionista da Anita Malfatti. Essa crítica de Monteiro Lobato para a não mistificação, né, foi um estopim para que os modernistas, os pensadores da época, começassem a pensar na renovação necessária no Brasil. Então, aí em 1922, eles conseguiram se organizar e fazer a Semana de Arte Moderna, né? Além disso, a gente tem, em 1915, a revista Orfeu, né, e o início do modernismo em Portugal. Sempre que Portugal começa um movimento, tem também uma profusão de ideias, né, trazidas aqui para o Brasil. Mas vamos voltar às vanguardas. Primeiro, o futurismo são as principais características. Ele tematiza a velocidade e a vida moderna. Claro, no início do século XX, as coisas mudando cada vez mais rápido, isso precisava ser inserido, claro, na realidade da poesia. A destruição da sintaxe. Então é comum, por exemplo, que você não veja a pontuação, porque a pontuação faz tudo ficar muito certinho, tudo ficar mais lento, né, dentro da poesia. Além disso, a substantivação da linguagem. Então se perdem aí os verbos e as conexões precisam ser feitas pelo próprio leitor, tá? Então essas são as principais influências do futurismo que Oswald vai trazer lá de Portugal, vai trazer da Europa de modo geral, né? E vai influenciar aqui a produção do modernismo brasileiro. Além disso, nós vamos ter 4 vanguardas que ainda influenciam bastante o modernismo no Brasil. A expressão da visão individual é própria do expressionismo. A escrita automática é própria do dadaísmo. A fragmentação da linguagem é característica do cubismo. E, por fim, aqui, ó, atmosfera onírica, fica atento a essa palavra aqui, ó. Onírico quer dizer atmosfera dos sonhos, certo? Então, a atmosfera dos sonhos vem junto ao surrealismo com o predomínio do subconsciente na poesia. Tudo isso junto vai levar ao modernismo no Brasil, certo? Bom, os principais acontecimentos daquela que nós chamamos de Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. São 3 noites de apresentação, certo? Na primeira noite a gente vai ter a emoção estética da arte moderna, de Graça Aranha. Ele vai falar um pouco sobre o modernismo aí, né? E pensar um pouco nessa arte que está se iniciando. Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, tão conhecido, é uma crítica ao parnasianismo e uma crítica bem irônica, né? Mas o poema não é dele, é do Manuel Bandeira. Além disso, Villa-Lobos entra usando um chinelinho em um dos pés, vocês acreditam? Esse cara é bem modernista. Na verdade, ele disse que usou o chinelo só porque estava com o calo inflamado, né? Mas tudo bem, a gente acredita, Villa-Lobos. A gente sabe que, na verdade, você é bem modernista. Principais participantes: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Graça Aranha, Menotti Del Pique e Manuel Bandeira, que não foi para a Semana de Arte Moderna porque achava que ia morrer. Ele sempre estava lidando com essa questão da tuberculose e tal, a doença, e isso vai aparecer bastante na literatura dele, mas acabou que ele viveu bastante ainda, né? Mas não participou, sua presença não foi acertada lá, né? Ele não apareceu lá. Principais propostas: renovação estética, liberdade formal, temática e vocabular. Liberdade é uma palavra que você tem que botar na sua cabeça, que é igual a moderna, é a arte moderna aqui, tá? Nacionalismo crítico é diferente do nacionalismo romântico, que era aquele nacionalismo idealizador, aqui não, é crítico. E oposição à tradição estética, é representada pelo parnasianismo, que os modernistas vão querer terminar, certo? Bom, aqui algumas citações para vocês guardarem.
Graça Aranha disse, a nossa literatura está morrendo de academicismo, não se renova. São os mesmos sonetos, os mesmos romances, os mesmos elogios, as mesmas descomposturas, que ouço desde os tempos da fundação da academia. Ele que participou da Academia Brasileira de Letras. Estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados em pleno parnasianismo. Olha aí o Oswald falando do parnasianismo, falando mal, né? Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com olhos livres, é isso que ele propõe para o modernismo, tá? Além disso, nós vamos ter aqui para vocês guardarem os pilares do modernismo. A liberdade, e aí a gente viu a liberdade vocabular, liberdade estética, formal, e liberdade também de tema, né? Uma oposição à tradição, ou seja, oposição ao parnasianismo, e o nacionalismo crítico. Isso aqui é muito importante. O nacionalismo retorna com tudo, e um nacionalismo bem crítico a gente vai ter aí na Semana de Arte Moderna. Então é isso, gente. Ficam aí as dicas, sigam a gente aí, vejam as redes sociais e estudem aí nas últimas semanas com as diquinhas do Exatas, tá bom? Boa prova para todos, valeu! Tomara que caia o modernismo, hein? Valeu!